Olá, você da loja do concurseiro. Nós vamos falar mais hoje na temática de legislação. Estamos juntos na temática de legislação hoje. Vamos falar sobre o módulo de penalidades e medidas administrativas. Sou Rafael Cristo, estou aqui para contribuir justamente com o seu sucesso na aprovação dos certames na área de legislação de trânsito, que envolve a legislação de trânsito, e você, um futuro servidor de qualidade. Vamos falar hoje, em qualidade, vamos falar de penalidades e medidas administrativas, um módulo super importante. Esse módulo, ele define a chegada de você, concurseiro, no certame. É um assunto que ele é diferenciado, sua atenção ela é fundamental para que você consiga o resultado. Nós estamos aqui junto com nosso policial rodoviário federal da loja do concurseiro, dando aquela força, e vamos falar hoje sobre penalidades e medidas administrativas. O que vamos abordar nessa temática hoje, né? Vamos analisar as questões das penalidades e também das medidas administrativas, as advertências por escrito. Vamos falar aqui das advertências por escrito também. Advertência por escrito, como é que se dá essa advertência por escrito? Vamos mostrar para vocês como é que é para a pessoa ser multada no nosso país. Primeiramente, ela comete a infração, caso haja o agente, vai ser autuada, vai ser notificação enviada para o imóvel dela, depois a notificação de penalidade e, por fim, caso ela não recorra, ela será multada. Temos também no processo a suspensão do direito de dirigir. Vamos saber os prazos, né, as condicionais dessas suspensões, como é que funciona ao longo do Brasil, que é uma deficiência muito grande, quase não se aplica estas penalidades. Vamos falar como é que se dá a apreensão do veículo no artigo 262, a cassação do documento de habilitação, que no seu Código de Trânsito, a cassação da permissão e cassação do documento. E vamos falar também quando o condutor está sujeito à penalidade educativa de curso de reciclagem. Lembrando que nós temos duas penalidades educativas aqui, ó, advertência por escrito e curso de reciclagem, são penalidades de cunhos educativos. E também vamos falar das medidas administrativas, né? Para quem aplica essas medidas administrativas que são de caráter imediato, haja visto que essa aqui não são. As medidas administrativas de retenção, que é uma imobilização temporária daquele veículo para atender circunstâncias momentâneas do trânsito devido a uma infração. Como é que se faz a remoção do veículo de forma imediata ou ligada a uma penalidade de apreensão? Os recolhimentos da carteira de habilitação, como é que é executado em nosso país? O recolhimento do certificado de registro de veículo, você vai perceber que essa medida ela não é comum na luz do Código de Trânsito. Recolhimento do registro e licenciamento do veículo, principalmente quando você anda com ele vencido, né? Transbordo de excesso de carga, como é que é feito no artigo 275 do Código, esse transbordo. A realização de testes de alcoolemia, muito feito pela Polícia Rodoviária Federal, recolhimento de animais, tá certo? E realização de exames previsto no artigo 147. Então a temática hoje está cheia de novidades. Vou colocar algumas doutrinas, como eu penso em relação à questão dessas penalidades e medidas administrativas. É importante que o CESP segue a nossa linha de entendimento, e você que vai executar um concurso público, eu, na minha opinião, esses dois temas aí, eles são fundamentais para o seu sucesso. É aquela reta de chegada, a corrida está aqui com bastante cautela. Você dominando esse assunto, sem dúvida, você vai para um concurso de trânsito muito tranquilo. As questões de concurso público, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, eu percebo que essas questões definem mesmo esses certames, que são certames concorridos. Então, nós vamos mostrar para você aqui quais são os artigos que você deve se apoiar, o que vai ser abordado
nessas temáticas aqui? Nós vamos abordar as considerações gerais referentes às penalidades e medidas administrativas. Então, do artigo 256 até o artigo 279, nós vamos fazer uma longa escala de estudo. Então, marque aí pegue seu código de trânsito do artigo 256 ao artigo 279. Nós vamos fazer um amplo comentário referente à questão de penalidades e medidas administrativas. As responsabilidades de aplicação. Qual é o órgão que é responsável em aplicar a apreensão? Só é um órgão no Brasil, é o Detran. Vamos ficar sabendo aqui também como é que é feito essas apreensões. Na prática, a gente sabe que há muita irregularidade. Porém, na teoria, que é um outro nível de estudo, você tem que saber de quem é a responsabilidade dessas aplicações, dessas penalidades, principalmente. Critério de execução. Como é que é feito os critérios de execução de uma possível penalidade? É respeitado um processo de ampla defesa. E também algumas considerações finais que certamente vão enriquecer o nosso conhecimento acerca da temática penalidades e medidas administrativa. E quando você fala de penalidade e medidas administrativas, você tem que saber logo quais são os capítulos do Código que se encontram tal assunto. O capítulo de número 16, que fala das penalidades, não é isso? E o capítulo de número 17, ele fala das medidas administrativa. Então, localize aí no seu código de trânsito. Nós vamos utilizar muito hoje ele na nossa aula e colocar aqui macete para vocês que são fundamentais para que você tenha um entendimento profundo desse tema, penalidades e medidas administrativas. Parte das medidas administrativas já aparece também na resolução 371 do CONTRAN, que fala sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização. Isso hoje dá uma segurança maior na nossa doutrina relacionada à questão de penalidades e medidas administrativas. Vamos falar agora do artigo 256, que são as penalidades. Quem é responsável pela aplicação dessa penalidade? Veja o que diz o Código de Trânsito. A autoridade de trânsito, né? A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, dentro de sua área de atuação, deverá aplicar as infrações nele prevista, as seguintes penalidades que nós vamos ver depois. Então, o que é importante para o concurso? Que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Então, a autoridade de trânsito, ela aplica a penalidade. Já vamos saber quem são essas autoridades. E as medidas administrativas, de quem é responsabilidade de aplicar as medidas? A autoridade de trânsito aparece novamente aqui, tanto na aplicação da penalidade quanto na aplicação da medida administrativa, só que aparece aqui nós, os agentes de trânsito e seus agentes. Então, a medida administrativa, ela é compartilhada com os nossos diretores, certo? Na esfera das competências estabelecidas neste código, tá certo? E dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Então, hoje a temática está boa. Só para relembrar, a penalidade ela é aplicada pela autoridade e a medida administrativa ela é aplicada ora pela autoridade, ora pelos seus agentes. É esse momento que define a questão do teu entendimento para concurso público. Vamos se afastar um pouquinho da prática, porque na prática a gente vai perceber que não é muito aplicável a penalidade. Inclusive é uma crítica, uma revista de nome nacional fez uma crítica profunda em relação às penalidades e medidas administrativas. Olha aqui o nosso policial rodoviário federal, não é isso? Interessante a aplicação dessa penalidade aqui. Autoridade. Quem pode ser autoridade segundo o anexo do Código de Trânsito, o anexo 1, tá? Autoridade de trânsito é dirigente máximo
do órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito, pessoa por ele expressamente credenciada. Na ausência dele, vai baixar uma circular, dizer quem é o diretor interino em exercício, mas a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão de trânsito. Aqui está uma das grandes dificuldades de nosso país. Geralmente essas autoridades de trânsito, eles não detêm um conhecimento profundo da área, geralmente é indicação política, certo? E por não ter esse conhecimento, você acaba colocando em xeque a administração de trânsito. A própria ONU, no relatório mundial, fez essa observação que o maior desafio hoje da gestão de trânsito está justamente no perfil desse administrador, e você, que futuro agente de trânsito, futuro policial viário, ou do Detran também, ou da própria polícia rodoviária, que a gente percebe uma melhor qualidade nessas autoridades devido a ser de carreira, tá? A ONU apontou a gestão como área para se dar atenção. Então, a autoridade de trânsito, dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa expressamente credenciada pelo prefeito. Também pode credenciar o governador, credenciar uma pessoa para ser diretor de trânsito. E já reportei em relação ao conhecimento. Quando você fala agente de autoridade de trânsito, é nós, né? Nós estamos pleiteando essa vaga para concurso público. Pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades. Quais atividades são essas? Fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento, que já está em desuso, mas ainda aparece no Código de Trânsito. Então, o agente de autoridade de trânsito, pessoa civil ou policial militar, o Denatran baixou uma portaria, esses agentes de trânsito municipais e estaduais, eles têm que ser concursados, tem que ter investidor em cargo público. Nesse caso, a cidade que não tem agente de trânsito concursado, possivelmente não poderá autuar, mas a gente sabe que alguns estados da federação e alguns municípios insistem em colocar agente de trânsito que não é concursado, e você pode pedir logo a nulidade do ato dele em relação a preenchimento de auto para que vire uma infração. Então, a autoridade de trânsito ou seus agente de autoridade, certo? Na Polícia Rodoviária Federal, você pode entrar como agente de autoridade, e o próprio plano de carreira lá deles permite que eles cheguem a inspetor superintendente do órgão. Vocês também no seu órgão municipal têm que estimular isso. Vamos lá ver. A penalidade. As penalidades. Quem é que aplica essas penalidades? Quando se trata de órgão da União, isso aqui é uma sugestão, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, é um superintendente. Nos estados, geralmente também, eles põem diretor, presidente ou superintendente também, que é o caso aqui do estado do Pará. E municipal, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, pode ser um diretor-presidente. Essa nomenclatura, ela sofre variações ao longo do país, mas é importante você saber que as autoridades, elas podem ser tanto na esfera da União, para o DENIT, para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Estado para os DETRANS, e dos órgãos municipais, CT São Paulo, SMTT Aracaju, Manaus Trans, diretor-presidente. Tá? A penalidade, tá, de trânsito, ela é aplicada pela autoridade de trânsito. Então, em concurso público já é uma dica. Quem que aplica a penalidade? Somente a autoridade de trânsito, não é isso? Então, as penalidades, elas são aplicadas pelas autoridades de trânsito. Então, o que você tem aqui para analisar em relação a essas penalidades, não é isso? Primeiramente, vamos analisar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala o seguinte, tá? Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, são os direitos fundamentais do artigo 5º. No inciso 55, que eu quero destacar para a temática de penalidade e também de medidas administrativas, que aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo, que você, quando você é um agente de trânsito, que você autua alguém pelo ato infracionário, ali está iniciando um processo administrativo que pode culminar com a cassação do documento daquele cidadão, ele pode perder a permissão, ele pode ser suspenso. Então, se perguntarem em um concurso público, quando é que inicia um processo administrativo? No Código de Trânsito, no artigo 200, na seção 280, fala, seção 1, quando você autua alguém, ali é o início do processo administrativo, nós vamos ver nas aulas subsequentes. Então, em processo administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meio de recurso a elas inerentes. Então, nós vamos mostrar para vocês como que se faz esse recurso, como é que se trabalha a questão desses processos administrativos. Então, quando você autua alguém, você está iniciando um processo administrativo. Então, quando você preenche o auto, você não está aplicando ainda nenhuma penalidade ainda, você apenas está autuando, porque quem aplica a penalidade de multa é a autoridade. Nós temos aqui, no processo administrativo, essa pessoa terá direito a ampla defesa e recursos, uma defesa prévia, também recurso em primeira e segunda instância. O AIT, que é o auto de infração de trânsito, marque aí também, é importante para concurso. Ele é o início do processo administrativo. Outra dica importante: nenhuma penalidade poderá ser aplicada de forma imediata. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, de forma imediata à luz do CTB. Então, nenhuma penalidade poderá ser aplicada, está faltando aqui a palavra aplicada, de forma imediata à luz do CTB. Certo? Então, veja bem, temos o artigo 5º da Constituição, e você vai perceber também que a Constituição Federal, ela predomina sobre o Código de Trânsito. Por isso que nós citamos o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, o AIT, ele é o início do processo administrativo, nenhuma penalidade poderá ser de forma imediata à luz do CTB, poderá ser aplicada, À luz do CTB, a Constituição Federal predomina sobre o Código de Trânsito. Uma dica importante, você que está estudando na loja do concurseiro, essa tela aqui ela é fundamental para que você já venha com conhecimento diferenciado à luz do CTB. O artigo 5º dos Direitos Fundamentais, inciso 55, a dica é: o processo administrativo permite ao cidadão ampla defesa e recurso a eles inerentes. Também, quando você, agente de trânsito, autua alguém, você está iniciando um processo administrativo, não pode conter erro, inconsistência desse auto. Nós vamos ter uma aula só sobre preenchimento de autos. Nenhuma penalidade poderá ser de forma imediata à luz do CTB, aplicada de forma imediata. A Constituição, Carta Magna, predomina sobre o Código de Trânsito. Isso também nós sabemos. Então, vamos avançar para a gente poder avaliar o quê? A questão das penalidades. Primeiro momento, você tem que definir e entender que essas penalidades, nenhuma é aplicada de forma imediata. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento é, o certame, se for para o concurso do Detran, qual dessas penalidades são exclusivas de determinado órgão? Nesse caso, são exclusivas do Detran. Olha o que é exclusivo do Detran: suspensão do direito de dirigir,
apreensão do veículo é exclusivo do Detran, cassação do documento de habilitação e curso de reciclagem. O que percebemos aqui? Que a suspensão somente é o Detran que aplica. O condutor ele pode até mesmo estar transitando sem capacete numa via pública municipal, mas o órgão responsável para a aplicação da suspensão é o Estado, nesse caso, Detran. Apreensão do veículo, que talvez seja surpresa, né? Seja surpresa. A apreensão somente o Detran aplica, não é competência da Polícia Rodoviária, nem dos órgãos municipais. Aí você pode perguntar, mas Cristo, por exemplo, e aqueles veículos que ficam na barreira, eles não estão apreendidos referente à luz do CTB no artigo 2002. Eles podem estar retidos a qualquer custo, ou eles podem estar a qualquer custo também, eles podem estar, por exemplo, apreendidos, mas relacionado à questão judicial, que não tem nada a ver com a questão do Código de Trânsito, que é a apreensão administrativa. Mas Rafael, o órgão municipal ele pode apreender um táxi ou um mototáxi. Isso é lei de regulamento próprio, não é a lei do artigo 262. O regulamento ele pode até ter umas penalidades parecidas com a daqui, mas são de regulamentos municipais, são leis próprias. Quando você fala em Código Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades do artigo 261, 262, 263 e 268, que vão desde suspensão ao direito de dirigir, apreensões do veículo, cassação do documento de habilitação e curso de reciclagem, você coloca aí que é competência exclusiva do Detran. Então anota, é competência exclusiva do Detran. No seu Código de Trânsito, eu suprimi aqui cassação do documento de habilitação, tá? Cassação da permissão e cassação do documento. Aí eu coloquei só cassação da carteira de habilitação, eu coloquei logo cassação do documento de habilitação. As multas e advertência por escrito, quem autuar arrecada essa multa. Se o município autuar, ele arrecada. Se o Estado autuar, ele arrecada também. Se a União, tanto a rodoviária como o DENIT, autuar, eles arrecadam. Então, a multa, todos recebem pelas suas autuações. O agente autua, o órgão recebe. E a advertência por escrito é o município, que fica com essa possibilidade, e a União. O Detran não aplica advertência por escrito. Então, das penalidades que vocês estão analisando aqui, apenas a advertência por escrito não é aplicável pelo Detran, porque ele detém o sistema. Ademais, todas são do Detran, multa, suspensão, apreensão, sendo que ao do 261, 262, 263 e 268 são exclusiva do Detran. A Polícia Rodoviária, aqui, artigo 258 e 259, certo? O que nós temos aqui? Dessas penalidades aqui, quais delas são educativas? Essa aqui tem um cunho educativo, advertência por escrito e curso de reciclagem. Essa aqui é um perdão por escrito que é concedido pelos diretores para umas infrações de natureza leves e médias. Nós vamos analisar agora cada uma delas, mas é importante você fazer essa anotação. Advertência por escrito e cursos de reciclagem são duas penalidades que com objetivo, com a finalidade educativa, certo? O condutor, ele aqui também pode ser feito pedestre, o condutor, ele assiste essa punição através de educação. Demais tem outros cunhos, restrição do bem, restrição temporária do documento, peculiar, valor, multa peculiar. Essa aqui retira o teu bem por 2 anos, retira teu documento por 2 anos e tu pode se reabilitar, né? No concurso público, nós na aula anterior vimos isso. Então, penalidade são 1, 2, 3, 4, 5, 6 penalidades, tá? No seu material aparece 7, porque cassação da permissão e cassação da carteira, certo? Vamos analisar agora aqui. Multa. Vamos começar pela primeira penalidade, que é a multa. O que você tem que ter entendimento que seria? Eu fui multado. Eu não fui multado pelo agente. É errôneo isso. Eu fui autuado pelo agente, tá?
E muitas das vezes eu não posso ser autuado por ele. No processo administrativo, você pode só cometer infração. Avançou um sinal vermelho, não tinha radar e não tinha agente. Você cometeu a infração. Isso ele já explora em concurso público. Como não tinha um agente, não tinha também o equipamento eletrônico, você não vai ser o quê? Autuado. Então você tem que saber diferenciar o que seria uma infração e o que seria uma autuação. A inobservância à regra já é uma infração. A presença do agente de trânsito ou do policial viário já permite que você seja autuado. Ele não pode deixar de autuar você porque ele é seu amigo ou porque você deu um dinheiro para ele. Isso aí, os direitos penais explicam a corrupção ativa, passiva, prevaricação, entre outros. Como é nosso objetivo explicar isso aqui, então em processo administrativo para a pessoa ser multada, primeiro gera infração, inobservância à regra. Se tiver a presença do agente ou do equipamento, você será autuado. Depois você será notificado, são 2 notificações. A notificação de autuação e a notificação das penalidades possíveis, e se você não recorrer, você é multado. Então, o agente não me multou, o agente me autuou. Eu posso eu posso recorrer ou o processo tramitar e você será multado. Então, para a pessoa ser multada, depende de um processo longo, por sinal, que as pessoas devem recorrer caso se sinta injustiçada em uma defesa prévia ou na JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Outra observação importante são os sujeitos ativos da infração. Quem pode cometer infração? Quem pode cometer infração? O condutor, na direção do veículo, quem comete infração é o condutor. Por exemplo, avançou o sinal vermelho. Quem que avançou o sinal vermelho? O condutor. Artigo 208. Proprietário também é um sujeito ativo. Artigo 230, inciso 5º, documento do veículo está atrasado. O sujeito ativo que atrasa esse documento é o próprio proprietário. Nós temos o embarcador, que embarca as mercadorias, geralmente se emite uma nota fiscal, no artigo 257. Aí a legislação fala quando é um embarcador, quando são vários embarcadores. Tá? Tem o transportador, é o que leva essa mercadoria. Às vezes o transportador tem vários embarcadores e a infração é voltada para o transportador, se ele for solidário no erro da nota fiscal para a questão do peso, ele responde solidariamente às infrações, tanto o transportador como o embarcador. A novidade é aqui, olha, pedestre, ele é um sujeito ativo, só numa regulamentação à luz do CTB, mas o pedestre, ele é um sujeito ativo e a pessoa jurídica. No seu Código de Trânsito, artigo 254. Então, nós temos o seguinte sujeito ativo: condutor, temos o proprietário do veículo, o embarcador, o transportador, o pedestre, no artigo 254, e pessoas jurídicas também respondem. O sujeito ativo, com exceção ao pedestre, estão no artigo 257 do Código de Trânsito. Veja lá e anote, faça, circule, coloque no artigo 257, sujeito ativos da infração. Muito explorado em concurso público também. Sobre a multa, a dúvida é: Rafael, para onde que vai os pontos? Os pontos vão para o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Quem organiza esse registro é o Denatran, e você, enquanto condutor, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Se perguntarem no anexo 1 do Código de Trânsito qual é o correto, é Registro Nacional de Condutores Habilitados. Quando se trata de sistema, é Registro Nacional de Carteira de Habilitação. É para lá que vão os pontos desses condutores e infratores, chamamos também como um prontuário. E os valores, eles são cobrados no RENAVAN. O que seria esse RENAVAN? É o Registro Nacional de Veículos Automotores. Ele é cobrado de forma imediata nos órgãos de trânsito que autuam,
tem 20% de desconto, o órgão arrecada 80% para si, e você também pode pagar quando for pagar o licenciamento, só que você não paga com esse desconto de 20%, você paga ele na íntegra. Então, vocês percebem que existem dois locais, a pontuação vai para um sistema e os valores vão para outro sistema também. Tudo controlado pelo RENAINF, que é o Registro Nacional de Informação entre esses estados.